E eu me conectei eu fiz acho que 6 meses de mentoria toda semana com uma developer da Microsoft. E hoje eu conecto ela com várias amigas minhas, porque ela me ajudou a ter mais confiança em aprender a programar em Python, sendo que eu não aprendi isso no mestrado. Então essas pequenas ajudas, essas pequenas mentorias, as pessoas que você vai encontrando no meio do caminho, você precisa às vezes de uma pessoa para te dizer, vai, você consegue. Então, hoje em dia ainda é muito tabu. As empresas elas ainda querem oferecer os menores salários para as mulheres, mas as mesmas empresas que querem oferecer os menores salários para as mulheres são as que querem vender produtos para mulheres cobrando mais caro. Tudo que é para mulher é mais caro. Roupa, vestuário, tratamento, procedimento, qualquer coisa que seja, tudo é mais caro para mulher. Então você quer vender mais caro para um público que você quer pagar pouco. Para mim a lógica ela não fecha, sabe? Boas-vindas a mais um episódio do Freecode Camp em português. Eu sou a Anielda Carla e para quem não consegue ver, eu sou uma mulher branca, de cabelo preto, curto e ondulado. Eu estou usando um óculos hexagonal e uma camiseta escrita Freecode Camp. E hoje nós vamos receber aqui duas convidadas, a Mariana Carvalho, que é escritora, mentora de carreira e fundadora do Brazilians in Tech, e a Beatriz Oliveira, que é Cloud Engineer na Vivo e líder do grupo de afinidade Vivo Mulheres. Essas duas mulheres se uniram para lançar o livro Mulheres em Tecnologia, como a diversidade e inclusão vão mudar o jogo nas empresas e na sociedade. E elas estão aqui hoje para que possamos conversar um pouco mais sobre esse livro e toda a temática que ele aborda. Mari, Bia, sejam muito bem-vindas. Obrigada por aceitar esse convite. Obrigada por nos receber, Nielda. Muito feliz de estar de volta no podcast. Mari, eu estou bem feliz de receber vocês aqui de novo e estou muito feliz com o lançamento desse livro e eu acho que vai ser bem legal a nossa conversa hoje e também estou bem curiosa para conhecer um pouquinho mais sobre a Bia. Então, já que a Mari já veio aqui antes, vamos começar com a Bia. Bia, você pode se apresentar ou falar um pouquinho mais sobre você para assim, as pessoas que estão aqui ouvindo entender um pouco mais sobre a tua história e a tua experiência? Claro, bom, também estou bem animada de estar aqui. Como já falaram, pode me chamar de Bia, meu nome é Beatriz, mas todo mundo me conhece por Bia. Eu sou uma mulher branca de cabelos longos, lisos, estou usando um óculos de grau, né, preto, e também estou com um headset cinza e uma blusa cinza também. Eu estou na área de tecnologia há mais ou menos uns 10 anos. Atualmente eu trabalho com computação em nuvem, mas eu não tive nenhuma influência, né, na minha infância e nem adolescência também sobre me envolver com computação. Na verdade, a minha família não tinha condição financeira para isso. Eu também sempre estudei em escola pública e em escola pública você não costuma também ser muito estimulado a ter acesso a isso. E enfim, eu entrei na tecnologia muito por um acaso. Eu estudei com um amigo no ensino fundamental e no ensino médio. E no final do ensino médio eu não sabia muito bem o que fazer, ali com 17 anos, mas ele sabia, né? Ele queria fazer algo na área de tecnologia. E a minha decisão foi muito pautada no que ele queria. Ele falou que ia fazer tecnologia, eu falei também vou, porque a gente sempre estudou junto. Essa foi a minha lógica. E aí, na época, eu apliquei para faculdade, fiz Enem para conseguir bolsa e tudo mais. E aí consegui uma bolsa na mesma faculdade que ele, mesma turma, mesmo curso, que foi Sistema de Informação. Eu cheguei lá, diferente dele, eu não tinha nenhum background. Na verdade, não só diferente dele, né? Mas diferente de praticamente toda a minha turma. A maioria das pessoas já tinha algum background, já tinha crescido tendo algum contato com computação, informática no geral, e ali foi o choque de realidade, né, que eu tive, de, tipo, onde eu tô me metendo, né, não sabia onde eu tava me metendo, e só que eu não podia desistir porque eu não tinha muitas possibilidades. Eu era bolsista, eu não tinha muito para onde correr. Ou era aquilo, ou eu ia ter que estudar por mais um ano para vestibular, para bolsa, então eu tive que fazer dar certo, mas foi uma experiência bem complexa no começo. Eu demorei um tempo para entender onde me encaixar na tecnologia. Eu nunca fui boa em programação, tanto que eu não segui
na área de programação. Então, trabalhei no suporte. Depois de um tempo, mudei para infraestrutura. Inclusive, foi quando eu me mudei para São Paulo, porque eu não sou daqui. Hoje eu moro e trabalho aqui. Mas eu tive que ficar nessa migração de estado também. E recentemente, né, mais ou menos uns 3, 4 anos, eu acabei migrando para a área de computação em nuvem, que é onde eu trabalho hoje. Então, esse é um pouquinho da minha trajetória profissional. E dentro do universo de comunidades, já tem mais ou menos uns 6 anos que eu contribuo com comunidades de tecnologia, principalmente voltadas para mulheres. Então, já trabalhei bastante ali com as meninas do PHP Woman. Já trabalhei um tempo também na Makers Code. Hoje a Makers Code é uma ONG, mas ela já foi uma comunidade também. E também trabalho na Sysadminas, que é uma comunidade voltada para engajar mulheres nas áreas de onde eu vim, né? Infraestrutura, cloud, DevOps e afins. Então, esse é um pouquinho do que eu faço. Enfim, acho que isso já mostra que é super aleatória a minha experiência. Entrei no modo aleatório e até hoje, assim, quando me perguntam, como você se vê daqui 5 anos? Eu falo, gente, não sei, pode ser que eu esteja trabalhando com outra coisa que não tenha nada a ver com o que eu faço, sabe? Então, minha cabeça é bem aberta para isso. E dessa infinidade de opções, por que cloud? O que te atraiu dentro desse campo? Ele é bem aproximado da infraestrutura e quando eu estava na área de infra, eu já vinha tendo experiências muito mistas de trabalhar com infraestrutura tradicional, data center, on-premises e cloud. E aí, para ter uma experiência de trabalhar só com cloud, foi meio que um pulo. Assim, eu nem digo que foi uma transição diária, porque os dois mundos estão muito inerentes ali, e o uso em si da tecnologia, ele é fácil de correlacionar quando você já vem de infraestrutura, né? Eu sempre falo, gente, infraestrutura, a cloud é um data center em algum lugar, a diferença é que eu não vou mais até ele dar manutenção ou fazer alguma coisa. Então, foi muito por ser uma área correlata, assim, a minha escolha. Perfeito. E você, Mariana, para quem ainda está aqui ouvindo, mas não te conhece, você pode falar um pouquinho sobre você e como você chegou a ocupar esses espaços que você ocupa hoje, que são múltiplos? Sim, obrigada, Danielda. É muito legal estar aqui de novo, dessa vez com a Bia, para falar do livro de Mulheres em Tecnologia. Eu também fiz uma transição, eu fiz uma transição de carreira. Eu amo quando a Bia, né, e vocês trouxeram a Somos Múltiplas, porque eu acredito muito nisso. Acho que a gente não pode se limitar a um caminho só, uma carreira só também, porque nós temos desejos infinitos e é importante, claro, canalizar, né, os nossos esforços, a nossa energia, mas é importante também saber que a gente pode escolher, a gente pode mudar quando a gente quiser. Eu acho que isso que é o que faz a gente poder viver uma vida mais satisfatória. Eu fiz transição de carreira do marketing para tecnologia para ciência da computação na época, quando eu vim para os Estados Unidos com uma bolsa de estudos também. Sou do interior de São Paulo, mudei para a capital quando eu tinha 17 anos, então já faz um tempo. E estudei marketing, queria, né, minha trajetória ia ser em marketing, achei que a minha carreira ia ser linear, e acabou que o tempo foi passando e aí você acha que os seus interesses, né, vão canalizando para diferentes lugares e aí eu estava cada vez mais trabalhando com projetos digitais, consegui a bolsa para fazer ciência da computação nos Estados Unidos, vim para cá, também participei de muitas conferências, todas com bolsas de estudo. Eu acho que isso eu e a Bia a gente tem em comum e a gente vê com muitas outras mulheres também na área de tecnologia a importância de ter o subsídio, ter bolsas de estudo que façam com que a gente consiga ir mais longe. Isso é muito importante. Então, também sou super a favor das cotas, que eu acho que também isso faz com que a gente, né, tenha um head start diferente em diferentes áreas. E fui me envolvendo dentro da área de tecnologia, me formei numa escola para grupos subrepresentados em Jackson, no Mississippi. Então, fui entendendo também como a diversidade e inclusão ela está presente aqui nos Estados Unidos, sendo uma mulher latina. Primeira vez que eu vim para cá, não sabia. No Brasil, eu sou uma mulher branca. Eu posso até fazer essa introdução para quem não está vendo, acho que é uma ótima deixa. Sou uma mulher branca. Aqui nos Estados Unidos, eu considero latina, uma woman of color, mas sou uma mulher branca de cabelo marrom, comprido, estou usando uma camiseta branca e usando AirPods pequenininhos dentro no meu ouvido, uma correntinha de ouro.
E quando eu vim para cá, eu descobri que eu era uma woman of color. Eu descobri que eu era uma latina. Eu não era isso quando eu estava no Brasil e não entendia, né, a falta de representatividade feminina na área de tecnologia. Então é muito bom você ser exposta, poder ser exposta a esses lugares, a esses ambientes. E aí dentro do mercado corporativo americano, eu entendi dessa falta, né, de diversidade, essa falta de representatividade de mulheres e outros grupos. E também trabalhei por um tempo na área de infraestrutura de TI voltada para servidores e networking e outras camadas dentro da área de infraestrutura. Fundei em 2019, cofundei a Brasilians in Tech com outras duas amigas também brasileiras para trazer mais mulheres brasileiras para a tecnologia. E a parceria nossa, minha e de Bia, escrevendo, é dessa nossa vontade, né, de estar compartilhando o que a gente sabe em português. Até mesmo acho que isso também é algo que a gente tem em comum com o próprio Free Code Camp, porque compartilhar o conhecimento em português, ele é muito importante, é uma missão. Então, os primeiros livros que eu e Bia escrevemos foi na área de infraestrutura, foram livros técnicos de infraestrutura de TI e depois de cloud computing, e esse é o primeiro nosso que a gente fala mais sobre as nossas experiências e também dados, enfim, de Brasil, que eu acho que a gente vai falar mais durante o episódio. Mas é um pouquinho da minha trajetória até aqui. Quando a gente fala assim, a gente consegue lembrar de tudo que vai acontecendo, né? O quanto a gente já foi para cima e para baixo nessa carreira que não é linear. Totalmente não linear. E eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente esquece, né? E muitas vezes quando a gente ouve uma história de sucesso, a gente pensa assim, nossa, essa pessoa sabia exatamente tudo o que ia fazer. E na maior parte das vezes a gente está improvisando. Especialmente quando a gente vem de uma situação em que a gente não tem opção, que nem a Bia estava falando. Ela entrou ali na faculdade porque foi muito bem influenciada pelo amigo dela, e ali na sequência ela falou assim, não, pera, será que era aqui mesmo? E de repente ali se tornou o único caminho que ela ia seguir, e aí ela foi e foi descobrindo alternativas ali dentro. Então é isso, não é linear, a gente vai descobrindo as coisas à medida que a gente trilha. E é muito bacana saber que vocês duas já tinham publicado outros livros antes, livros mais técnicos, e agora estão fazendo um mais amplo, até de divulgação, de certa forma, dessa questão das mulheres em tecnologia. Eu sei que vocês já tinham colaborado antes, querem compartilhar essa experiência, mas da onde que veio essa decisão de vamos escrever, vamos estruturar isso num livro e divulgar esse tema? Da onde veio essa decisão? Acho que foi um trabalho muito em conjunto, assim. Eu havia dado uma sugestão, na verdade, para a editora da gente escrever um livro sobre comunidades. E a editora moldou a proposta para. Acho que é legal o tema de comunidades, mas e se vocês transformarem um tema sobre diversidade de gênero em tecnologia e aí lá no meio vocês colocarem algo de comunidades? E aí eu fui na Mari e falei, olha, sugeriram isso, topa? Ela falou, topo. E aí foi quando a gente começou, e depois disso a gente passou um ano basicamente produzindo aí o material. Foi exatamente isso. E um ano que passou, né, foi o bate e volta, trabalhando colaborativamente, recebendo as ideias da editora. E chegou um ponto que a gente cita no livro também, não estamos dando spoiler, né, mas para quem comprou, vai comprar o livro, tem uma parte muito legal logo antes das entrevistas, que a gente entrevistou 7 mulheres de diferentes interseccionalidades. Gostei muito, porque a gente escreveu, nós duas somos duas mulheres brancas, cis, de classe média, brasileiras. Então a gente colocou da onde a gente vem. Eu acho que isso é muito importante, porque qualquer tema que você escreve sobre, você tem, né, por mais que você tente não ser enviesado, nós temos as nossas experiências, nós temos nossos próprios vieses. Então é muito importante deixar isso claro no livro e falar, olha, esse é o nosso ponto de vista, dentro dos ambientes que nós trabalhamos, que nós contribuímos, que nós voluntariamos, mas o livro ele não consegue ser completo se a gente não trouxer outras mulheres para falarem também as próprias experiências delas. Então, foi muito legal ter feito as entrevistas. Foi um processo longo de coordenação, de logística,
né, porque a gente fez as gravações, a gente redigiu as entrevistas de novo, a gente validou com elas as respostas. Não foi fácil, mas foi muito satisfatório. E a gente está colhendo os frutos de hoje conseguir deixar isso registrado num livro, sabe? Acho que isso é o legado, né? Você deixar isso para quem quiser ler no futuro. Não sei se sabia que é complementar, mas assim, as entrevistas foram muito gratificantes. Deu muito trabalho, mas foi muito gratificante. Já estou curiosa para ler. Tem um trecho do resumo do livro de vocês que fala assim: em um mundo que está sendo construído através da tecnologia, a inclusão e a diversidade emergem não apenas como valores éticos, mas como necessidade para a inovação e o progresso da área. E aqui eu queria puxar esse trecho e falei assim, nossa, legal, quero conversar um pouquinho sobre isso. Eu queria começar aqui discutindo o tema do livro, discutindo por que a diversidade de gênero é crucial para o desenvolvimento de soluções tecnológicas no ponto de vista de vocês. Eu acho que assim, inclusive, nossa, essa pergunta ela é muito boa, porque acho que no livro a gente falou muito disso. É, a gente deu, inclusive, exemplos de soluções que são muito usadas por todo mundo hoje em dia, como as assistentes virtuais. Siri, Cortana, Alexa, quer dizer, a Cortana já acho que faleceu recentemente, ela não está mais em uso, mas o ponto o exemplo da Cortana e da Siri e das outras assistentes virtuais, inclusive, ele chama bastante atenção na indústria por serem programadas aí para um público muito diverso, um público muito amplo, mas elas, infelizmente, têm e já tiveram muitos vieses na forma que elas respondem às pessoas, nos seus nomes. Se a gente for reparar, os nomes delas todos são no feminino, todas elas têm vozes por padrão no feminino e respostas inadequadas ali quando não deveriam ser. E muito porque quem faz essas soluções são as grandes corporações, infelizmente, e as grandes corporações que têm em seus quadros de funcionários pessoas não tão diversas. E a gente vê soluções que são entregues para uma massa muito grande de pessoas, cheias de estereótipos de gênero, cheias de vieses, e isso é muito prejudicial. Inclusive, tem um report da ONU que fala muito sobre o quanto essas assistentes virtuais têm vieses na forma que elas foram feitas e como a gente precisa combater isso. Eu acho que quando a gente fala da importância da gente ter soluções diversas, a gente não está falando só porque é um tema legal, é um tema cool no momento, falar de diversidade, ESG, mas é porque realmente quando você entrega uma solução para o usuário na ponta, essa solução ela precisa representar a pessoa que está utilizando, né? As empresas falam hoje em dia que elas querem aumentar cada vez mais a sua base de clientes, ter cada vez mais usuários, mas você quer ter mais usuário fazendo aplicações que são construídas com vieses para pessoas específicas? Não tem coerência essa lógica, para mim. Então, você acredita que os produtos eles vão ser melhores se as equipes que criam esses produtos elas têm uma maior diversidade? E aí eu imagino que isso até expande além do gênero, como também diversidade de origem, de nacionalidade e tudo mais. Sim, sim. E ainda nesse ponto das assistentes virtuais, aquela estou meio monotemática, mas é porque tem uma outra estatística também que a gente trouxe no livro que fala muito disso, do quanto esses vieses, eles impactam até mesmo a forma como as pessoas enxergam a tecnologia. Tem uma pesquisa que fala que ela perguntou, na verdade, foi nos Estados Unidos, ela perguntou para os usuários se as pessoas, na verdade, podiam citar nomes de mulheres que eram referência em tecnologia. Na verdade, acho que eram de pessoas referência em tecnologia. Deixa eu pegar aqui, porque eu até marquei essa página, que é uma estatística que eu gosto muito aqui. 91% dos entrevistados da pesquisa falam que não conhecem nenhuma mulher líder ou referência em tecnologia. E apenas 8% diz que conhece alguma. E dentre os nomes citados de mulheres em tecnologia, eles citam Siri, Alexa, Cortana.
E já quando eles são perguntados, né, por homens, referências em tecnologia, 57% dos entrevistados dizem que conhece alguém. E citam Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, Mark Zuckerberg. Então, a gente vê que por até mesmo desenvolver produtos estereotipados, a gente cria o viés na cabeça das pessoas que aquilo nem é um produto, aquilo ali é uma mulher em tecnologia. Tem gente que considera a Siri, a Alexa, a Cortana como uma mulher em tecnologia, sendo que era para ser uma assistente de voz, né? Então é um impacto muito grande que a gente tem. E poucas pessoas sabem que quem, por exemplo, quem criou a tecnologia do Wi-Fi foi uma mulher. Então, acho que tem, porque como faz muito tempo, né, fazem muitas décadas já, as pessoas não sabem de onde vêm muitas das coisas que elas utilizam hoje. Então, a primeira pessoa que criou um código de computação foi a Ada Lovelace. Depois, o primeiro compilador foi a Grace Hopper. Então, assim, teve toda uma evolução que esses nomes, eles são muito comuns pra gente, porque a gente está na nossa bolha. Mas muitas pessoas, muitas meninas, muitas mulheres, muitos meninos não conhecem. Então, eles vão crescendo e eles têm o quê? Eles têm a mídia. Né, tudo que eles veem está na internet. Então, a educação ela precisa ser trabalhada para inserir esses tipos de conteúdo e conhecimento desde pequenos, para esses meninos, essas meninas conseguirem se ver representados nesses espaços e falar, caraca, o que eu uso hoje está aqui no meu celular, que as pessoas esquecem, né? A tecnologia, ela se desenvolve tanto que ela passa a ser parte da nossa vida sem a gente perceber. E muitas delas foram criadas por mulheres, e a gente também fala sobre isso no livro. Não, totalmente. E é muito curioso porque, por exemplo, tem outra coisa. Quais são suas referências na área de ciências que são mulheres também? Ou tem uma influencer digital que eu acho muito interessante, que ela é astronauta. E eu nunca tinha tido uma referência de astronauta antes, muito menos uma referência de mulher astronauta e mãe. E aí eu fiquei assim, pensando, falei assim, caramba, não acredito. E é muito importante a gente conseguir ter essa visibilidade, essa é a minha opinião, para que possa ter esse exemplo. E eu queria perguntar, né, aonde estão as mulheres na tecnologia, gente? Aonde que a gente encontra elas? Elas, eu estava até refletindo sobre isso, né? Principalmente por conta das entrevistas que a gente fez. As mulheres, elas estão em todos os lugares, né? Somos mais de 50% da população brasileira, falando de Brasil. E essas mulheres, elas estão trabalhando e muitas vezes elas são muito mais quietas do que os homens, então não as vemos, certo? Então, assim, quando a gente pensa, as empresas dizem, mas as pessoas têm uma entrevista, inclusive, que uma technical recruiter falou pra gente. As empresas não são intencionais o suficiente para terem paciência de recrutar. Então, você coloca o job description, você coloca uma vaga aberta, tem que ter paciência para essas mulheres entrarem e aplicarem, porque senão você não vai conseguir ser intencional no recrutamento dessas mulheres. Então, elas estão hoje tentando entrar nos cursos de ciência da computação, matemática, engenharia. Muitas vezes elas sofrem algum tipo de assédio que fazem com que elas saiam. Então, assim, as mulheres estavam ali, mas elas foram tiradas dali. Aí elas tentam entrar nas empresas, aí elas sofrem algum tipo de trauma ou assédio, elas querem sair dali. E pensando, né, voltando, a gente estava falando sobre as crianças, voltando lá atrás, elas estão em casa, querendo se desenvolver, querendo jogar um videogame, querendo brincar com o kit cientista. Não, os pais não incentivam. Então, se você olha para a jornada dessa mulher que tem interesse em ciência e talvez queira entrar na área de tecnologia no futuro, porque quando a gente fala tecnologia, a gente está falando de uma gama muito ampla das possibilidades, como você disse também, se você quiser ser astronauta, né, não é tecnologia em si, mas faz parte da ciência, as mulheres, elas estão ali, a gente tem a nossa jornada, mas a gente precisa de sistemas e ambientes e pessoas adultas que estão construindo esses ambientes para ajudarem essas meninas a continuarem mantendo-se curiosas, querendo explorar outras áreas, querendo fazer grupos dentro do seu colegial não fala mais colegial, né? Como fala ensino médio, meu Deus do céu, ensino médio, depois entrando na faculdade, depois querendo fazer um mestrado. Então,
as mulheres estão aí. O problema é o ambiente que elas estão inseridas. O que eu escuto é que você está falando de barreiras que são estruturais, que surgem desde de pequeno e que precisam ser desconstruídas pouco a pouco. Dentro dessa pesquisa que vocês fizeram para o livro, com as entrevistas que vocês fizeram, existem algumas barreiras que vocês notam que são mais recorrentes, que são mais transversais, independente da origem dessa mulher? Porque eu imagino que vocês falaram com mulheres de diversos contextos. Então, tem algumas barreiras que são transversais e elas compartilham, na maior parte dos casos, que são mais comuns? Acho que a questão de geralmente não ter sido influenciada, né, desde pequenas, acho que muitas delas ali nas entrevistas falaram sobre isso, né, não terem crescido com o acesso a isso. Acho que poucas tiveram esse background, sei lá, de alguém da família ter alguma coisa relacionada à tecnologia ou de estimular elas. Acho que esse é um ponto muito, muito similar e acho que converge também com as nossas histórias também, minha e Tamari. E acho que depois de entrar na área, acho que cada uma teve a sua jornada de complexidades ali para serem tratadas, né, de se sentirem deslocadas, e aí a gente entra muito naquele ponto, né, da falta de identificação, de um ambiente que geralmente não te acolhe, de um ambiente que geralmente não é seguro para você, porque às vezes você é a única numa sala, é a única numa reunião em que você precisa, inclusive, dar a sua opinião, resolver um problema, mas só o fato de você ser a única ali no meio de um monte de homens, geralmente não te faz sentir acolhida, né? Existe até aquela. Eu não sei se eu já vi no formato, acho que foi de um post no Instagram, algo assim, ou foi no LinkedIn, que fala que se você colocar uma mulher numa sala com vários homens, ela vai se sentir desconfortável. Mas se você colocar um homem numa sala cheia de mulheres, ele não vai sentir nada demais, pelo contrário, muitos deles se sentem até bem. Mas, e às vezes a mulher ela não precisa nem ser discriminada ou excluída. O fato dela ser a única numa sala já é um super empecilho para ela simplesmente querer se movimentar, querer falar algo. Digo isso porque eu levei muito tempo para quebrar isso, né, na minha jornada, e acho que hoje, só depois de me estabelecer em uma empresa por muito tempo e construir um conhecimento sólido na minha área de conhecimento, é que eu me sinto confortável de entrar em qualquer lugar e falar: ok, posso falar o que eu quero aqui, essa é a minha opinião, isso é o que eu penso, isso é o que eu acho, isso é o que eu faria. Hoje eu consigo, mas eu levei, acho que 9 anos da minha trajetória gastando energia para chegar nesse ponto. E acho que muitas delas também passam por isso, ou passaram, de não se sentirem confortáveis nos ambientes de trabalho ou de estudo também, porque a faculdade também tem ali a sua hostilidade, né, digamos assim. E também essa questão da falta de influência. Acho que poucas delas foram influenciadas. Aí, Mari, eu não sei se você tem outra percepção também, quer complementar. Eu concordo com a Bia. A falta de representatividade, de olhar para outras mulheres e de se ver, né, que é possível chegar ali ou fazer aquilo, ou desenvolver tal tecnologia ou aprender um certo sistema. Se você não consegue ver, você não consegue ser. Tem essa frase também. E é muito interessante, isso apareceu nas entrevistas, né, essa falta de influência em diferentes estágios, talvez, das mulheres entrevistadas. Mas foi muito interessante porque a maioria delas, isso também está no livro, a maioria delas disseram que um evento, uma palestra, um workshop, a participação em uma comunidade, uma palavra de uma mulher, quando elas conheceram dentro de um evento, por exemplo, influenciaram elas altamente na decisão de continuar e não desistir. Então, olha só que interessante, ao mesmo tempo que essa mulher não teve essa influência anterior, no momento que ela conseguiu entrar numa comunidade e ver todas outras mulheres como ela falou: meu Deus, eu pertenço. Meu Deus, eu ouvi alguém dizendo que é possível, então eu vou continuar.
E acho que é nesse momento que você se vê representada que você também consegue desenvolver essa autoconfiança que a Bia disse que demorou muitos anos para ela. Porque você se sente parte de um espaço que você pode errar, que você pode falhar, mas não é o fim do mundo se você erra. Não é o fim do mundo você dizer que você não sabe. Tem uma frase que eu falo muito para as minhas mentoradas, que depois de um tempo eu até mudei. Não compare a sua página 2 com a página 10 de ninguém. Mas eu acho que a gente não pode comparar o nosso livro com o livro de ninguém. A gente não pode comparar nem a nossa jornada, porque as pessoas não começam do mesmo lugar. Outro dia eu vi um post no LinkedIn, uma menina compartilhando, comemorando que ela tinha passado em acho que 3 ou 4 Ivy Leagues, né, que são as grandes universidades dos Estados Unidos, brasileira. Falei, gente, que legal! Eu fui ver o pai dela é CEO de uma EdTech nos Estados Unidos. Aí você começa a olhar o background da pessoa e você fala, que interessante, de onde que ela vem? Quais são os aparatos e as assistências que ela teve no caminho dela? Como que você vai dizer isso para uma menina que veio do interior do Amazonas, que ela vai começar pelo mesmo lugar? A página 2 dessa primeira pessoa que eu comentei vai ser a página 20 dessa menina que não teve o mesmo head start, que não teve a mesma oportunidade. Então a gente não pode comparar nossa carreira, nossa vida acadêmica com a de ninguém, mas a gente pode entrar nessas comunidades e a gente falar, legal, eu posso me inspirar, eu tenho uma ajuda aqui. Por isso que a mentoria é muito importante, por isso que participar de eventos é muito importante, por isso que fazer, né, pair programming, quando você está aprendendo. Quando eu entrei na área de tecnologia, eu estava super isolada dentro da minha faculdade aqui nos Estados Unidos. Eu lembro que eu participei, porque eu fuçava tudo na internet, né? Eu participei de uma mentoria para aprender Python e Cybersecurity, e eu me conectei eu fiz acho que 6 meses de mentoria toda semana com uma developer da Microsoft. E hoje eu conecto ela com várias amigas minhas, porque ela me ajudou a ter mais confiança em aprender a programar em Python, sendo que eu não aprendi isso no mestrado. Então, essas pequenas ajudas, essas pequenas mentorias, as pessoas que você vai encontrando no meio do caminho, você precisa, às vezes, de uma pessoa para te dizer, vai, você consegue. E isso também, por experiência própria, e outras pessoas que eu mentoro, e pelas entrevistas no livro, é comprovado, não tem outra maneira de dizer a importância da gente se unir, dar as mãos e mostrar o caminho para as outras, sabe? Para pessoas que vêm depois da gente. Perfeito. E eu gostei muito dessa parte que você fala sobre o livro de cada pessoa, porque quando a gente fala de mulheres, por mais que seja um segmento da humanidade, dentro desse segmento nós temos ainda outros. Então nós temos mulheres negras, mulheres trans, mulheres portadoras de alguma deficiência, mães, mulheres que são ainda meninas, adolescentes, mulheres que já são 40 a mais. Então, quando a gente pensa na experiência dessas mulheres, a gente entende que cada uma delas tem um ponto de partida diferente, tem dificuldades diferentes, tem privilégios também, em alguns contextos, como a Mari comentou, que tem todos os privilégios que você mesma teve e as dificuldades que você também enfrentou. E aí eu queria saber, dentro das entrevistas que vocês fizeram, vocês notaram essa diferença de experiência? Foi relatada a diferença de experiência entre essas mulheres? O que vocês concluíram a partir desse estudo? A gente concluiu que o ponto de partida, que já foi falado, o ponto de partida de cada uma é diferente. Não quero detalhar tanto para a gente não dar muito spoiler do que está no material. Mas, e a ideia, inclusive, da gente pegar pessoas de grupos, né, de recortes, na verdade, diferentes, era justamente para trazer essa percepção. Não é porque eu estou escrevendo, ou porque a Mari está escrevendo, que a nossa vivência, a nossa experiência é o que está aqui. E é o que acontece para todas, não. Né? Então, a gente precisa entender que as interseccionalidades que a gente tem na área, elas precisam de muito aprofundamento. É por isso que a gente fala, quando a gente escolhe entender mais sobre essa pauta, a gente precisa entender que não dá para ficar na superficialidade, né? E achar que é só falar, vamos ser diversos e vou contratar mais mulheres. E colocar só elas aqui no teu time, num time que nunca teve mulheres, ou que só tem uma que fica ali no cantinho dela, isolada, e achar que
só de bater a meta, de bater uma cota, você já está sendo diverso. Não, cada mulher tem a sua particularidade, a sua vivência, a sua experiência. Eu, como uma pessoa que não tenho filhos, a minha vivência é diferente de uma mãe que tem filho. Ela tem as necessidades dela, ela tem, às vezes, uma agenda muito mais cheia para cuidar fora do trabalho do que eu. Então, uma mulher com deficiência também, ela tem também as particularidades dela que eu, como mulher sem deficiência, não tenho. E a empresa precisa dar esse suporte para que todo mundo possa trabalhar de uma maneira igual, né? As nossas diferenças, elas não têm que ser limitantes, né? As empresas, enfim, a gente fala empresa, governo, aliados, precisam dar meios para que todo mundo possa trabalhar na mesma forma, né? Do mesmo jeito, e não fazer com que aquela característica da pessoa se torne uma barreira e a gente fale, poxa, não deu certo para trabalhar aqui porque, ai, era mulher, sabe? Porque ainda tem isso, às vezes a pessoa não dá certo no time porque o time não sabe acolher, a empresa às vezes não tem estrutura, inclusive, para contratar, e colocam a responsabilidade na conta do fato da pessoa ser ou por qualquer outra característica que ela tenha, e não pelo fato do ambiente não ser inclusivo o suficiente para integrar essa pessoa. Quando você fala sobre o ambiente ser inclusivo e ter uma estrutura numa equipe, ao que você está se referindo? Acho que a gente tem muitos pontos aí. Começando pelo fato de que um ambiente seguro psicologicamente, ele já acho que é o ponto de partida para que a gente fale de inclusão. Então, se eu entro num time onde eu tenho pessoas fazendo piadinhas sobre o meu gênero, sobre a minha cor, sobre alguma característica que eu tenho, a gente já entra num ponto da falta de inclusão ali de um ambiente que não é seguro. A gente também tem outros meios que eu talvez não vou conseguir ter muita propriedade para falar, mas uma empresa, por exemplo, para ela conseguir ter ali presencialmente profissionais com deficiência, pessoas com deficiência, ela precisa ter o mínimo de estrutura, de acessibilidade, para que essa pessoa não só consiga chegar ao trabalho ali, mas para executar a sua função, dependendo da deficiência dela. E a empresa precisa prover os recursos para que a pessoa trabalhe minimamente. Então, acho que tem muitos fatores que as empresas precisam sempre estar avaliando, né, para tentar tornar o ambiente mais inclusivo. E a gente falou no livro que uma das formas, né, de entender até as particularidades de cada grupo, de cada recorte, elas podem ser entendidas através dos grupos de afinidade, que geralmente são grupos dentro das empresas, né, tipo grupo de mulheres, grupo de pessoas com deficiência, é, colaboradores LGBTs e assim sucessivamente, né, que abordam as suas vivências, que abordam as suas questões e que muitas das vezes vão falar o que elas pensam, o que elas acham que é interessante, né? Vou dar um exemplo de uma experiência, né, que eu já conheci, de uma empresa que não tinha sala de amamentação, né? E graças a uma reivindicação do grupo de afinidade de gênero, criaram uma sala de amamentação para mães que estavam amamentando e que precisavam ali durante o dia fazer toda aquela manutenção ali do leite no horário de trabalho, né? Então é uma reivindicação que a empresa só entendeu quando o grupo de afinidade de gênero foi lá e falou, olha, a gente precisa disso aqui. E aí a empresa foi lá e fez. Então, é uma necessidade que, assim, para mim ela é básica, mas às vezes dentro de um universo de uma empresa tão grande não tem ninguém olhando para isso. E a empresa ela precisa estar atenta ao que os colaboradores precisam, eles precisam dar o mínimo de acolhimento para que essas pessoas sintam vontade de trabalhar ali e se sintam minimamente seguras, né? Seguras psicologicamente e também fisicamente, na sua integridade física. Então,
acho que tem muitas camadas esse assunto. Com certeza. E o que você falou sobre a empresa ter essa preocupação e olhar para essa necessidade, linka, eu acho, com o início da nossa conversa sobre a importância de ter diversidade. Não tem como ter esse olhar se você não tem essa necessidade, se não tem ninguém ali que sabe da existência dessa necessidade. Mari, você gostaria de falar alguma coisa sobre esse assunto? Não, acho que a Bia falou, deu exemplos ótimos, e o que eu ia complementar é a inclusão através de estabelecimento de políticas que estejam não só vamos ser inclusivos, mas que estejam no papel, onde sim, podem ser trazidos ou dos funcionários se unindo e fazendo a reivindicação, mas também dos grupos de afinidade trazendo os problemas, trazendo as necessidades para a liderança. E é constatado também isso. Se a liderança não está on board, se a liderança não está de acordo com isso que está acontecendo, com essas necessidades, a gente não move the needle, né? Como eles falam, não existe nenhuma mudança. Então a mudança ela tem que acontecer, às vezes não acontece por uma insatisfação, um desconforto individual que é trazido para o coletivo e o coletivo se une e faz essa mudança. Então o exemplo que a Bia trouxe, ele é importante para você ver como um estabelecimento de política dentro da empresa vai beneficiar não só a mãe que pediu, mas todas as mães que vierem depois delas. No livro a gente também traz uma lei que saiu só em 2023 sobre equidade salarial. Então, quando a gente pensa, é o básico, né? As mulheres podem votar hoje, as mulheres podem ter um CPF, mas até os anos 60 as mulheres não tinham um CPF e o dinheiro ficava ou com o pai ou com o marido. Então, partindo do princípio que sabemos que estamos inseridos em uma sociedade patriarcal, que estamos inseridos em uma sociedade que preza pelos direitos dos homens em detrimento das mulheres, o que a gente pode fazer como sociedade, como empresa, como governo e como comunidades e aliados, que a gente também discute sobre isso no livro. Então, eu sei que tem muitos homens, né, Nielda, que ouvem o podcast, então espero que eles ouçam também, assistam o que a gente está falando aqui, porque sim, eles podem ser os aliados em fazer essas mudanças acontecerem. Eu tive muitos mentores homens na minha jornada, e todos eles, a maioria deles, os poucos que eu tive, que a maioria dos meus mentores foram homens, mas por eles estarem me mentorando, talvez também eles já tenham mais essa tendência a buscar a inclusão e buscar desenvolver pessoas de grupos subrepresentados. Eles sempre entenderam muito e se colocaram muito num espaço de eu quero aprender com você. Não eu estou aqui para te mentorar e vou falar o que você tem que fazer, mas muito de entender de mim. Mariana, e eu falo isso em um dos capítulos do livro, sobre um gerente de engenharia de soluções, ele trouxe para mim uma vaga na época, um descritivo de vaga, e ele falou, eu quero colocar isso para a gente divulgar essa vaga, o que você acha? E eu perguntei para ele, eu falei assim, você precisa que essa pessoa saiba todos esses sistemas? Ou você deu um Ctrl+C, Ctrl+V de alguma outra vaga? Por que você não vamos ser intencional juntos e fazer umas mudanças nessa vaga? No descritivo da vaga. Então, é assim que começa. É uma pessoa que também tem o poder de influência, que está nesses campos, talvez nessa hierarquia mais alta, que tem mais o bastão na mão para poder fazer essa mudança acontecer. Essas pessoas precisam ouvir essas necessidades. E na maioria das vezes, essa liderança alta são os homens. Então, eles são os aliados, eles podem fazer essa mudança acontecer também. Perfeito. E pensando na questão de estratégias, e você foi falando várias coisas e eu fui lembrando, porque assim, eu precisava estar com a caneta na mão para anotar tantas ideias, mas uma que eu acho que vale a pena falar aqui é um estudo eu vi faz muito, muito tempo sobre fazer a seleção de músicos de uma orquestra. E antes tinha essa seleção de músicos, tocava, as pessoas vinham tocando e tinha um grupo que era muito maior de homens nessa orquestra do que de mulheres. E sempre se assumia que porque os homens eram melhores, né? Então por isso que eles eram selecionados. Até que eles decidiram fazer esse estudo em que eles fizeram todo o processo de teste sem poder ver se era homem ou se era mulher. Então a pessoa tocava, mas não dava para saber quem que era. E aí essa orquestra passou a ser equilibrada, mais ou menos 50-50. Porque nós temos esse viés dentro da gente. Então,
Uma parte do que você falou me chamou muita atenção, que é ter por escrito as estratégias, porque muitas vezes nós temos a intenção, nós temos a boa vontade, mas dentro de nós já existe uma forma de operar. E não é só uma forma que os homens operam, é uma forma que as próprias mulheres operam também, porque é o sistema no qual a gente foi criado. E eu queria falar um pouquinho mais, então, sobre essas estratégias. A gente falou sobre estratégias escritas, mudanças que podem acontecer dentro da empresa para poder trazer diversidade. Podemos falar um pouquinho mais sobre que tipo de estratégia as empresas podem adotar para trazer diversidade dentro desses grupos na tecnologia? Sim, a gente deu algumas sugestões no livro, inclusive, mas a gente pode falar brevemente. Tem muitos exemplos de empresas americanas que já fazem isso, mas a intenção no livro foi sempre dizer, né, o que algumas empresas no Brasil já estão fazendo. A gente trouxe dados de algumas consultorias, a gente citou consultoria de diversidade e inclusão brasileiras. Então, se você quiser saber mais, leia o livro. E a gente traz também exemplos de, olha, eu fazendo marketing aqui, leia, também a gente trouxe alguns exemplos de fora. Então, acho que em 2022 ou 2021, a Nasdaq, que é a bolsa de ações, de ações de valores aqui dos Estados Unidos, ela colocou, implementou como necessidade, e também eu não lembro todos os detalhes, mas os boards das empresas, se você quisesse ter a sua companhia aberta na Bolsa de Valores, você deveria ter um board diverso, que seja com mulher ou então com uma pessoa de um grupo subrepresentado. E aí tem todas as métricas lá. Isso não é algo que eu acho que existe no Brasil ainda, mas existe esse reforço, né? É importante ter essa não é punição, eu não vejo como punição, eu acho que é bem uma base para falar, olha, se você quiser fazer parte, se você quiser entrar, você tem que seguir as regras. Um outro exemplo que a gente trouxe no livro é um programa chamado CEO for Pledge, que são CEOs de grandes empresas que assinam um contrato se comprometendo a trazer práticas de diversidade e inclusão dentro de uma comissão nas empresas. Então, também não é só falado, é algo que tem que ter uma equipe que também seja diversa. Isso também é importante, porque não, como a gente comentou antes, a gente não quer ter chaveirinhos, pessoas que estejam ali nesses boards só para cumprir uma cota, cumprir uma demanda. Não é, o objetivo não é esse. Então, ter esses reforços, né, que venham de top-down é muito importante também para as empresas poderem fazer isso acontecer. Quando a gente fala sobre empresas menores, startups que querem iniciar, é muito importante pensar, tá, eu quero atrair esses talentos, eu vou colocar esses talentos para dentro, como que eu vou manter esses talentos? Então a gente fala sobre atração, a gente fala sobre seleção, a gente fala sobre desenvolvimento e a gente fala sobre retenção de talentos. Porque, como a Bia comentou, a pessoa entra, ela tem que ter esse ambiente seguro e ter essa segurança psicológica para poder se desenvolver dentro da empresa. Senão, essa pessoa vai vazar, vai para outra empresa, vai para outro lugar, vai buscar algo melhor. Seja por salário ou seja por se sentir pertencente aos grupos. Então, a empresa ela tem que olhar desde o início de atração e seleção, até como ela está desenvolvendo esse talento, até a retenção desse talento. Então, é muito difícil dar uma resposta só do tipo, a empresa tem que fazer isso. Não, é um conjunto de ações que a empresa precisa fazer, desde o recrutamento e seleção, tendo um painel diverso para poder fazer esse recrutamento, até, Nielda, no final, quando a pessoa vai sair da empresa, ela precisa fazer uma entrevista de saída da empresa que também seja humanizada, que ela consiga, para um espaço no recrutador, ela consiga ser ela mesma e dizer, estou saindo pelos motivos X, Y, Z. Porque muitas pessoas saem das empresas e elas não são honestas. Elas não vão falar a verdade, do tipo, eu estou saindo porque eu fui maltratada. Algumas pessoas levam sim para o RH, mas as mulheres, as pessoas de grupo representados, têm medo. Porque o trauma não aconteceu ali no final, não aconteceu, é um trauma que talvez venha da infância. Então, você ter esse sistema é complexo, mas as empresas, se elas querem
ter grupos diversos, serem mais inovadores, que é o que a gente estava falando lá no início da conversa, que também a gente traz no livro, empresas inovadoras têm acho que quase 20% a mais de receita por terem grupos diversos na liderança, elas conseguem aumentar a sua receita em 19%, receita de inovação. Então, assim, se a gente quer falar sobre capitalismo, é isso. Grupos diversos também trazem mais dinheiro para as empresas, né? Se a empresa tem esse pensamento único. Então, a implementação ela tem que ser em todo esse estágio de onde o funcionário participa e ele vai entrando na empresa. E aí, assim, independente do tamanho, do porte da empresa, se são empresas startups, se são empresas médias, pequenas ou grandes corporações. Grandes corporações, geralmente, ele já vêm com um protocolo e programas, se for uma empresa de fora do Brasil, já vem com algum tipo de programa que já é estabelecido e adaptado para o cenário brasileiro, mas tem empresas que querem fazer diferente e usar e contratar de consultorias de diversidade e inclusão, se você não tem o dinheiro para investir e contratar esses tipos de funcionários para dentro da sua empresa, também funciona. Existem várias consultorias de diversidade e inclusão no Brasil que estão fazendo a diferença. Então, é uma questão de pesquisar, sabe? De ser intencional e falar, tá, eu quero mudar, eu quero trazer para dentro dessa conversa essas pessoas, porque toma tempo. E as empresas querem resultados para ontem. Não dá para ter resultado de longo prazo se a gente quer resolver as coisas rápido. Estou aqui refletindo sobre esse equilíbrio entre objetivos de curto prazo, que muitas vezes, muitas lideranças, elas querem aquele objetivo de curto prazo, e a visão de longo prazo, e equilibrando essas duas. E eu fico me perguntando o que motiva as empresas a dar esse salto, a fazer essa mudança. É a partir do momento em que elas têm consciência de que isso vai ser vantajoso? Você citou um trecho do capitalismo, né? Vamos ser capitalistas, traz resultado. A partir do momento que eles notam que traz resultado, e talvez vocês não tenham a resposta para isso, e está tudo bem, porque é ainda algo que está sendo entendido, que está sendo pesquisado, mas do ponto de vista top-down, né, de quem vem lá de cima, o que faz com que esses líderes, com que esses donos, com que esses CEOs, eles queiram promover essa mudança dentro da empresa deles, porque dá trabalho, mudar estruturas dá trabalho. Se dói no bolso, né? Se dói no bolso, é um problema. Se a imagem de marca empregadora é machucada de alguma forma na mídia, então as empresas adoram mandar kit da empresa para falar, posta no LinkedIn, fala que você participe e tal. Então, essa é um outro problema, se a empresa não é vista mais como empregadora que é inclusiva, se existe algum tipo de escândalo, também é problemático para a empresa. Eu não sei, Bia, você vê outros problemas? Eu acho que é quando dói, de alguma forma, para a empresa, principalmente no bolso. Talvez em partes por necessidade, então como se fosse uma pressão externa do ambiente que acaba fazendo com que a mudança interna aconteça. Esse ponto que a Mari falou, acho que está bem também relacionado ao que as pessoas falam muito hoje de como as novas gerações estão enxergando o mercado de trabalho. Então, hoje, a gente continua, obviamente, dependente do dinheiro, afinal vivemos num sistema capitalista, mas a gente já olha para o mercado de trabalho considerando essas questões. Se a empresa tem um local que é seguro, se tem uma reputação boa, se as pessoas que estão lá são minimamente bem remuneradas ou não, as pessoas pesquisam, e hoje em dia a gente tem muito mais acesso à informação para saber sobre as empresas do que antigamente. Então, até mesmo para manter o seu quadro de funcionários hoje em dia, as empresas precisam fazer esse esforço de realmente não só se posicionar para a mídia, mas de realmente se esforçar para criar uma estrutura que represente aquela imagem que elas estão vendendo, porque as pessoas elas estão sendo sim seletivas no momento de escolher onde trabalhar. Né? Até conversando com uma mentora recentemente, uma das coisas que eu listei, né, do tipo, se hoje em dia eu fosse mudar de empresa, o que eu consideraria legal para ir para lá, né? Além de uma oferta legal, algo que fizesse sentido
para minha carreira, tecnicamente. E lá dentro tinha, por exemplo, a empresa precisa ter grupo de afinidade, precisa ter grupos específicos para que eu possa também abordar esses temas de diversidade, precisa ter times diversos, né? Então, pelo menos para mim, hoje já é um fator determinante na hora de escolher para onde ir. E eu acho que para muitos de, das pessoas que estão no mercado também é. A gente também olha para essas questões além de só o salário. Então, as empresas elas vão ter que mudar isso, né? Em um momento eu espero que seja genuíno. Eu sei que hoje ainda é muito pautado no marketing, na visibilidade que dá lá o prêmiozinho de, não vou falar o nome, mas empresa cool para se trabalhar. Enfim, tudo é muito pautado ainda em visibilidade, mas uma hora isso vai ter que ser genuíno e a estrutura vai precisar mudar, porque acho que principalmente essas novas gerações, elas estão forçando essa mudança, elas estão falando, gente, tem algo de errado que não está certo e a gente precisa chacoalhar aqui para mudar. Então, acho que para, sei lá, para as gerações, se eu tiver uma filha ou um filho, sei lá, não sei, um dia, talvez para eles as estruturas sejam muito melhores. E hoje a estrutura que eu tenho já é muito melhor do que a que meus pais tiveram no mercado de trabalho. Então, acho que vai levar um tempo, mas acho que um dia a gente chega lá. Espero que sim, espero que você esteja certa. Quero falar agora sobre um tema cabeludo, diferença salarial. E eu acho que tem algumas coisas assim que são... Eu estou muito curiosa para ouvir a opinião de vocês. Uma delas é que geralmente mulher não negocia. Então, como mulher, posso falar então com propriedade. Geralmente a gente não fala de dinheiro. A gente não fala de dinheiro nos nossos círculos sociais, a gente não discute questões com relação a isso. É preciso ter um esforço contínuo para poder falar sobre esse tipo de coisa. E quando a gente pensa no mercado de trabalho, a gente nota que é muito mais difícil negociar. Muito mais difícil assim, eu recebi isso aqui, não, mas agora eu vou negociar um aumento. Ou até quando eu vou entrar na empresa, já negociar esse salário de entrada. E também é difícil porque a maior parte das empresas não revela quanto que elas pagam já. Você não sabe quanto que outras pessoas da equipe estão ganhando. Dá até para conectar com o que a Mari estava falando. Você pode até recrutar essa pessoa, mas depois ali dentro do ambiente você pode perder ela. E um dos motivos pode ser esse: você notar que você ganha muito menos do que pessoas que fazem o mesmo trabalho que você. E não há nenhum motivo aparente, nem expertise a mais para você estar ganhando a menos. Então, Mari, Bia, vamos falar de dinheiro? Eu amo esse assunto, vamos. Eu posso dar um exemplo maravilhoso que aconteceu comigo. Hoje eu advogo e eu sempre falo para as meninas, seu primeiro salário, quando você está entrando na empresa, é muito importante que você negocie esse primeiro salário, porque depois dele vão vir porcentagens em cima desse salário do seu aumento. Então, o seu aumento posterior vai ser sempre em relação ao seu salário de entrada. Por isso que é super importante negociar o seu salário de primeira. Quando eu fiz um ano e pouquinho de treinamento dentro da Dell, e a gente chamava um programa, né, de graduate. Então você ficava um ano e pouco fazendo treinamento, depois você ia ser colocado em campo para trabalhar. Não lembro se eu já dei esse exemplo, eu não lembro se eu contei essa história, Niel, no nosso outro episódio. Então tá, porque eu adoro foi bem desconfortável o que aconteceu comigo, justamente porque não tá escrito em nenhum lugar o quanto as outras pessoas estão fazendo de salário, qual que é o salário das outras pessoas, mas eu, muito cara de pau, eu fui perguntar para os meus outros amigos. Então, assim, deu esse um ano e 2 meses, e a gente ia ser colocado em campo, e cada um de nós éramos um grupo de 8 pessoas, nós estávamos trabalhando em Boston, e cada um deles ia ser levado, né, cada pessoa ia ser colocado em um estado diferente. 2 pessoas iam para Nova York, uma pessoa ia para Chicago, Los Angeles, eu ia ficar em Boston e tal. E eu lembro que eu tenho 2 mestrados, 2 mestrados, um MBA e um mestrado em Science, que eu fiz aqui, e eu tinha um outro colega meu, e Boston tem um custo de vida muito mais alto, né, do que o interior do estado de Nova York, não é New York City, do que o estado de Nova York. E eu lembro que na época eu recebi uma proposta de salário, e esse menino recebeu uma outra proposta de salário, ele era homem.
E foi muito interessante o que aconteceu. Eu perguntei para uma amiga minha que estava indo para Seattle o quanto era a proposta que ela recebeu. A proposta dela estava um pouco acima da minha. Ela também tinha um mestrado, estava um pouquinho acima da minha, porque Seattle era considerado é considerado uma cidade que tem um custo de vida mais elevado do que Boston. Então, aí que está a questão da transparência também, né? Como a gente não sabe tudo, fica meio tudo em névoa, assim. E aí ela comentou o quanto ela ia fazer, né? O quanto que seria o salário dela, eu comentei o meu. Perguntei para um amigo que estava indo para New York City, também um pouquinho mais do que o meu, e esse colega que ia para o interior do estado de Nova York, que não tinha um mestrado. E ele estava fazendo, acho que 5 ou 10% mais do que o meu salário. E eu lembro que eu cheguei pro meu. Na época eu tinha um mentor também, que era desde quando eu iniciei na Dell. E eu cheguei para ele e falei: olha, eu recebi uma proposta de salário que está muito parecida com essa outra pessoa que tá indo para uma cidade muito menor do que Boston, e eu tenho 2 mestrados. E ele falou assim: nossa, que estranho, porque eles disseram, né, que o programa ia ser baseado na quantidade de diplomas, enfim, na experiência e também no diploma, e dependendo da cidade que você ia ficar. E eu falei: que interessante. Então eu tenho que conversar com o RH. Ele falou assim: you have to play the woman's card, né? Você tem que jogar, você tem que falar sobre por você ser mulher e você está sendo discriminada. E eu falei: mas eu não quero. I don't wanna play the woman's card. Porque eu não queria usar isso pro RH, eu não queria trazer isso pro RH do tipo, estou brigando, porque eu sou mulher e estou me sentindo discriminada. E ele falou: mas você precisa. Ele não era nem o meu gerente na época, ele era o meu mentor. Ele falou assim: você vai ligar pro meu business partner, né, o meu RH, porque ele era diretor, e eu quero que você explique essa situação para eles. Eu nunca esqueço, eu recebi a proposta na quinta-feira à noite, sexta-feira de manhã, eu perguntei para os meus amigos quais eram os salários de cada um deles. No sábado de manhã, assim, na sexta-feira à noite, eu resolvendo coisa com o RH, porque a gente tinha que assinar para começar na outra segunda-feira. No sábado de manhã, o meu gerente me ligando dizendo: por que você falou com as outras pessoas? Do tipo assim, você não poderia ter perguntado o seu salário. E no estado de Massachusetts não tem problema nenhum discutir salário. Tem alguns estados que você não pode discutir salário. Então, assim, você tem que se aliar com as pessoas e você tem que perguntar. Se você quer saber, você tem que usar a informação para te empoderar. Eu acho que isso é muito importante. Se existe alguma questão legal, ela deveria ser mudada. Eu não sei quais são as leis do Brasil, a gente também não entra sobre esse assunto no livro. A gente fala sobre a negociação de salário, quanto a gente tem que se colocar nessas entrevistas. Inclusive, uma das nossas entrevistadas é uma recrutadora técnica e ela comentou que durante as entrevistas que ela faz, as mulheres não chegam com um número. Geralmente elas colocam um número muito mais baixo do que elas deveriam pedir, e os homens já vêm com um número certeiro e são muito mais confiantes quando eles falam esse número. Então já começa aí também essa diferença. A postura que você exerce dentro da entrevista vai fazer uma diferença enorme moving forward, né? Depois, nas suas outras abordagens dentro da empresa. Então, vem dessa falta de segurança e de autoconfiança, eu acredito muito também. Mas isso que aconteceu comigo me deu um alerta na época. Eu lembro que daí depois eles aumentaram em 8% o meu salário. Eu falei, e eu tinha a questão do visto, então eu não poderia simplesmente falar tchau, não quero. Então, eu senti que eu só consegui tomar a decisão certa porque o meu mentor me ajudou a colocar realmente e falar: eu posso, eu quero fazer e eu preciso vouch, como fala, advogar por mim mesmo, que foi muito importante. Mas a questão salarial, ela ainda é tabu para as mulheres no geral e para as pessoas que vêm de grupos subrepresentados, porque já viemos de grupos marginalizados, já estamos inseridas e inseridos em grupos que fazem com que nós sejamos menores e queremos sempre nos diminuir. Então, é muito complexo, porque não é só a questão do número, mas é a questão: se eu trabalhava fazendo, não sei, R$ 20 a hora, quando me oferecem um salário que eu vou fazer R$ 300 a hora, não, mas nossa, eu consigo, consegue, porque as empresas têm dinheiro para pagar e você tem que pedir o seu valor. Então, mas aonde que vem de dentro da gente essa gana e isso de eu mereço, sabe? É muito difícil. E isso só é
a gente só consegue desconstruir se colocando em posições desconfortáveis e falando, não, eu mereço, não, eu quero negociar. Ah, mas muitas pessoas falam, mas se eu tentar negociar o salário, eles vão querer tirar a oferta. Então é melhor eu aceitar de uma vez. Não, não é assim que funciona. Você tá no processo de também entrevistar a empresa. Então é bem complexo. Você conseguiu aumentar a proposta? Sim, aumentei em 8%. Porque eu fiquei curiosa. E foi incrível que você ainda levou uma bronca porque queriam que você não tivesse falado. E a importância de poder enxergar as opções. É o que você falou lá no início. Se informar, e com a informação você se empodera, você se fortalece sabendo daquilo. E os aliados, né, não só mulheres, mas homens também, todas as pessoas, se elas te ajudam, se elas te dão esse suporte, se elas falam para você quanto que elas ganham, não tem essa, não vou falar porque eu ganho mais. Não fala. Muitas vezes você descobre que na verdade você ganha menos do que aquela pessoa. Então fala assim. Bia, você quer compartilhar também sua visão? Seria ótimo te ouvir. Sim, na verdade tem um ponto, acho que a Mari já falou super bem, inclusive ela trouxe um exemplo muito real e muito complicado, emblemático, né, até de pensar, tipo, no caso dela, que era uma pessoa que estava em outro país, mudando de área, ter ainda que pensar nessas questões, né, é muito complexo. Eu admiro a coragem, porque eu particularmente não teria, né? Eu acho que eu aceitaria e falaria, ai, obrigada por me contratarem, vocês são incríveis. Bem boba, assim, sabe? Mas tem um ponto que acho que é novo e saiu esse ano, que as empresas com mais de 100 colaboradores aqui no Brasil, elas já precisam reportar para o governo o relatório de transparência salarial dos colaboradores. E então, hoje, né, é muito recente, saiu esse ano, pelo que eu vi, mas as empresas elas precisam prestar contas disso e eu não sei se tem alguma penalidade ou não para as empresas que têm práticas discrepantes, né, de salários entre pessoas de gêneros diferentes que fazem a mesma função, mas hoje já tem uma norma, digamos assim, que pede que as empresas reportem isso ao governo. Acho que vale dar uma olhada nessa norma, nesse relatório de transparência salarial, em tudo que ele vai abarcar, mas hoje a gente já tem algo que garante pelo menos a transparência. Mas acho que conversar também com as pessoas próximas da gente e tentar entender que tem a Mari fez, acho que já é um bom exemplo para a gente entender o ambiente em que a gente está inserido. Né? Uma vez eu também identifiquei uma diferença salarial nesse formato, conversando com as pessoas ao meu redor. E então, hoje em dia ainda é muito tabu. As empresas elas ainda querem oferecer os menores salários para as mulheres, mas as mesmas empresas que querem oferecer os menores salários para as mulheres são as que querem vender produtos para mulheres cobrando mais caro. Porque as empresas. Tudo que é para mulher é mais caro. Você vai comprar um remédio, sei lá, para cólica, só porque é para cólica, tem um preço mais caro do que um que tenha o mesmo componente, mas não está dizendo que é para cólica. Mas é a mesma coisa, né? Roupa, vestuário, tratamento, procedimento, qualquer coisa que seja, tudo é mais caro para a mulher. Então você quer vender mais caro para um público que você quer pagar pouco. Para mim a lógica ela não fecha, sabe? É a tal da taxa cor-de-rosa, né? Que qualquer coisa, colocou cor-de-rosa ali, que associa a mulher, sai mais caro, e é fato, né? Tem pesquisa sobre isso. É uma situação muito delicada. Lembrei agora de um exemplo de uma amiga minha que descobriu que uma outra pessoa tinha sido contratada ganhando 30% a mais que ela para fazer a mesma função com menos experiência. E aí ela ficou muito revoltada, ela gostava muito de trabalhar nessa empresa. E ela procurou, entrou em outros processos seletivos, conseguiu outra proposta de emprego para ganhar exatamente o tanto, esses 30% a mais, mas ela não queria sair da empresa. Ela foi lá na empresa e falou assim, recebi essa proposta. E eles falaram, não tem problema, a gente cobre. E aí eu fico curiosa, vocês acham que essa abordagem ela é válida? Eu te pergunto porque, assim, no caso dessa minha amiga, ela gostava de trabalhar ali, por isso que ela fez isso. Então, ela queria continuar ali, ela só estava chateada com essa diferença.
enfim, ela tinha os motivos dela para continuar nessa empresa. Mas muitas vezes, quando você está numa empresa e você ainda tem essa visão, ou você está num contexto em que você sente que, nossa, se eu for brigar por isso, eu posso me colocar numa situação ruim, vai causar uma indisposição com a equipe, eu posso acabar sendo demitida. Uma abordagem de procurar outras oportunidades e de ter essa carta na manga, ela pode ser uma estratégia válida? Vocês veem isso como uma opção possível? Qual é a opinião de vocês dessa abordagem? Eu acho que, infelizmente, ela teve que mexer muitos pauzinhos fora da empresa para entrar no processo seletivo, para poder fazer entrevista, sabe? Ela se desgastou para fora para poder trazer uma oferta de emprego e dizer, vocês, né, você dá um match nessa empresa, eles falaram, a gente cobre. Uma outra abordagem, talvez melhor, mas talvez mais desconfortável para ela, seria se colocar nessa posição e dizer, e aí? Eu descobri que o fulano de tal tá ganhando 30% a mais que eu. Por quê? E ele tem menos experiência, ou ela tem menos experiência, independente do gênero. Então ela teve que se esforçar muito mais para poder fazer uma entrevista fora, para poder trazer isso e entregar para o chefe ou para a liderança e falar, vocês, né, fazem o match. Acho que a gente tem que exercer o músculo de nos colocarmos em situações de desconforto. Se você ouve aí, né, uma coisa adjacente, mas assim, se você ouve uma piada racista, uma piada misógina, você pode perguntar, eu não entendi a piada, você pode me explicar? Porque geralmente você coloca a pessoa numa posição muito desconfortável. Então, o paralelo que eu tô fazendo é esse, né? Você trazer para esse líder e deixar essa pessoa desconfortável. Nós, mulheres, somos people pleaser, né? A gente quer estar sempre, como fala? A gente quer estar sempre Agradando? agradando as pessoas e a gente não quer se colocar nessas posições. Mas é assim que é. A vida, o mundo corporativo é desse jeito. Então a gente tem que trazer um pouco mais e exercer esse músculo de colocar as outras pessoas de maneiras desconfortáveis. E eu acho que é difícil, sim, a gente vai tremer na base. Eu falo muito sobre isso quando alguma mentorada minha chega com um problema e fala, mas como que eu vou abordar essa conversa difícil com o meu chefe? E eu digo, escreve, coloca um plano das coisas que você quer falar, o que você quer abordar. Traz esse plano para essa pessoa, para o seu chefe e diz, olha, eu não entendo o porquê essa pessoa que tem 3 anos, 5 anos a menos do que eu, o salário é esse. Você pode me explicar o porquê o nosso salário tem uma discrepância, tem um gap, né? Tem um delta? Ele vai ficar sem reação. Então, assim, é você jogar para o outro para deixar esse outro desconfortável. Acho que ela fez, a sua amiga, acho que ela fez o que ela poderia ter feito com as informações que ela tinha no momento e com as emoções que ela tinha no momento. Então, não, quem sou eu para julgar como a pessoa toma a decisão? Eu acho que é se colocar em outras situações, em outros espaços, para você poder exercer esse músculo de ficar desconfortável, porque melhora com o tempo. Pode confiar, melhora com o tempo. Então, se ela gosta muito de trabalhar lá, eu acho que ela viu essa maneira como uma maneira mais segura de continuar, ao invés de tentar bater de frente com a liderança. Então, acho que é a gente exercer o músculo de colocar as outras pessoas em espaços desconfortáveis para poder ver e gerar a mudança. É só a minha opinião. Bia, como que você se sente com relação a colocar os outros em posições desconfortáveis? Eu queria pegar essa parte da Mari e linkar com algo que você falou lá no início, que no início você se sentia deslocada e aí levou 9 anos para você construir essa coragem de ocupar o espaço e encontrar sua voz e falar e ocupar esses espaços. E aí eu fico me perguntando assim, você sente que esses 9 anos foi algo que você desenvolveu e você consegue transpor isso para qualquer ambiente? Ou toda vez você sente que reseta de novo? Talvez seja uma pergunta muito íntima, mas se você se sentir confortável em responder, eu fiquei com essa curiosidade. E aí você pode linkar com o que a Mari estava falando também, fica à vontade. Não, eu acho que tem muita relação. Eu gosto, hoje olhando para trás, eu gostaria de ter demorado menos, mas eu entendo que muitas coisas durante esse tempo me fizeram ficar acuada, assim, por praticamente uma década.
E é muito complexo pensar que talvez eu já tivesse até me desenvolvido mais, conseguido mais coisas na minha carreira se eu tivesse tido, às vezes, o, o espaço para florescer, né, como eu deveria, né? Porque acho que quando a gente consegue sentir essa confiança, não só na gente, mas no ambiente em que a gente está, a gente pode dar o nosso melhor, a gente pode performar, né, bem tecnicamente e como pessoas, né? De ter pessoas ali te estimulando a fazer, tipo, não, eu sei que você tá aprendendo, mas bora lá, eu tô contigo, né? Tipo, eu demorei a ter essa rede de apoio no mercado de trabalho e eu encontrava muito disso em comunidades. E eu levei um tempo para encontrar isso dentro do trabalho e eu encontrei isso no trabalho só quando eu comecei a ter conversas difíceis com a minha liderança, principalmente. Então, uma vez, o meu gestor veio me perguntar por que que em reuniões eu geralmente ficava mais calada. Por padrão, eu sou mais introspectiva, isso é natural da minha personalidade, mas quando eu preciso falar, eu falo, naturalmente, né? Tenho que fazer um esforço, às vezes, um pouco mais intencional, que quem não é, mas funciona. E aí eu tive que explicar para ele, né? Além do meu fator é, pessoal, de ser uma pessoa mais introspectiva, eu também me sentia acuada por ser a única mulher da equipe, por ser a única mulher, às vezes, dentro de uma sala de reunião, por já ter sido interrompida, por já ter minhas ideias roubadas por outra pessoa, creditadas a ela e não a mim. E aí, e dando exemplos disso, né? Porque às vezes só falar que é meu sentimento, às vezes não fica parecendo que é só um chorinho. Mas dando exemplos, tipo, não sei se você reparou, mas lembra daquela situação? Aconteceu isso, isso e isso. E aí você vai detalhando, e não é num ponto assim, eu estou expondo outros colegas. Não, é expondo o que aconteceu e como isso ressoou em mim, para que ele entenda que a minha introspecção não vem só do fato da minha personalidade, e sim do ambiente que não estava me acolhendo ali naquele momento. E aí ele entendendo como as estruturas estavam funcionando não muito ao meu favor, ele começou a ficar mais atento e começou a se posicionar e começou a posicionar a equipe para que as pessoas mudassem a mentalidade do tipo, não interrompa, você quer falar, levanta a mão, espera, né? Se você for falar o que a pessoa falou, fala, como a pessoa tal falou, né? Às vezes é uma coisa tão simples, mas muda muito a nossa experiência dentro do mercado de trabalho. Então, de novo, eu gostaria de ter me empoderado, digamos assim, muito antes, né, da minha, sei lá, do meu lado positivo, dos meus pontos fortes, né, principalmente dentro de uma área técnica. Inclusive, é um outro fator, tipo, eu não tenho ainda a menor intenção e interesse de seguir numa carreira executiva, de gerência. Para mim, é muito importante ser reconhecida como uma pessoa tecnicamente boa no que eu faço, no que eu entrego, porque acho que também é um outro caminho que as mulheres são condicionadas a não seguir. Elas são condicionadas geralmente segue numa carreira de gestão porque a mulher é boa com pessoas. E, tipo, é um estereótipo que criaram na cabeça da sociedade, mas não necessariamente pelo fato de eu ser mulher eu sou boa com pessoas. E eu posso ser boa com pessoas, inclusive exercer essa habilidade para unir as pessoas do meu time, para impulsionar as pessoas do meu time, mas também ser boa tecnicamente e entregar soluções tecnicamente boas para o cliente lá na ponta. Então, eu levei 10 anos para isso praticamente, mas eu espero que as próximas meninas que entrarem na área, mulheres também, elas não levem muito tempo, né? E de novo, eu sei que esse é o meu livro, né? É a minha jornada. Eu levei 10 anos praticamente, mas não me comparando, mas sempre fica aquele peso de tipo, se eu tivesse em ambientes onde eu pudesse ser eu, né? Onde eu não fosse julgada pela roupa que eu tô, porque eu já fui, pela roupa que eu tô, pela postura que eu tô, né?
já teve reunião, já há muito tempo atrás, isso, início de carreira, mas entrar numa reunião, cruzar os braços na mesa e a pessoa falar que não pode cruzar os braços porque você demonstra que você está sendo resistente. Gente, eu só cruzei os braços. Tipo, e eu tinha outros colegas que também estavam ali. Tem cara, às vezes, que senta na cadeira jogado, fica com a mão na cabeça. Tipo, mão na cabeça representa o quê? Já que o braço cruzado representa resistência, né? Então, e eu não via eles recebendo esses feedbacks, e eu recebia, né? Porque a mulher, ela tem que ser exemplar, ela não pode dar um respiro mais profundo que os demais. Então, tudo isso foi minando a minha energia por muito tempo e fez com que eu não conseguisse ser eu, né, minimamente. Então, é muito complexo pensar que, sim, ainda existem ambientes assim que não nos permitem falhar, não nos permitem ser quem a gente é, mas eu espero que esses esforços que a gente esteja fazendo de falar sobre, né, de conscientizar, de falar para as empresas que isso é importante, não só para as empresas, mas para todo mundo, porque precisa ser um esforço que vai muito além do trabalho, né? O trabalho, eu acho que ele está muito relacionado ao que a gente faz no dia a dia, a gente gasta muito tempo no trabalho, então por isso essa questão da diversidade, inclusão, ela precisa ser tratada no âmbito das empresas e das organizações, mas fora dele também, né? Se eu tô vendo às vezes que tem uma menina na minha família ou a minha esposa, sei lá, quer entrar na área de tecnologia, né? Eu vou falar para ela, não, não entra, isso não é para você, isso não é legal. Eu ouvi isso quando eu falei que eu ia fazer tecnologia. Uma das primeiras coisas que me falaram foi, mas você é muito ruim em exatas. E eu era mesmo. Eu era péssima na escola. Na faculdade fiquei de recuperação, cálculo 1, cálculo 2, horrível. Nunca cheguei a reprovar, porque bolsista não pode se dar esse luxo. Mas eu era muito ruim em matemática, em exatas, assim. Então, realmente, eu não tinha talento. E até hoje, acho que não é talento, é realmente questão de ir lá, estudar e desenrolar, saber o que fazer. E aí, acho que isso desmistifica muita coisa também isso é uma carreira só para homens porque eles têm talento inerente? Não, você não precisa ter talento. Você precisa estudar e focar naquilo que você tem que resolver. Não é porque eu sou mulher ou porque eu sou homem que eu sou boa nisso, não. Estuda que uma hora você vai funcionar, você vai conseguir. Habilidades são desenvolvidas, né? A gente aprende. E teve uma parte que você falou que eu achei muito legal. Achei muito legal tudo que você falou, só para deixar claro. Tem uma parte que me chamou a atenção sobre ter a conversa difícil, falar com a sua liderança e a sua liderança tomar uma ação. E eu fiquei refletindo sobre como ações deliberadas das pessoas que aqui vocês chamam como aliados, os aliados estão na empresa, fora da empresa, são importantes. Lembrei de algo da cultura do Freecode Camp que eu achei muito bacana e acabou acontecendo comigo e eu nem tinha percebido. Nós estávamos numa reunião presencial ano passado em Amsterdã e durante essa reunião o Quincy, que é o fundador da empresa, falou: seria legal se alguém tomasse notas. E aí uma das pessoas da equipe falou assim: a Nielda é muito organizada, ela devia tomar notas. E ele falou assim: geralmente mulheres são delegadas a esse tipo de ação, eu gostaria que fosse outra pessoa que tomasse notas, não ela, porque geralmente se associa que as mulheres são mais organizadas, tomam nota, pode ser outra pessoa. E aí outra pessoa tomou essas notas. E eu estava super disposta a tomar aquelas notas naquele momento, porque eu gosto de organização, eu gosto de tomar notas, só que na hora que ele falou isso, eu falei assim, eu vou ficar quietinha. Parar com esse impulso de dizer assim, não, deixa que eu faço, deixa que eu vou fazer isso aqui. Teve um outro caso que eu estava conversando com um amigo meu, também da empresa, e eu tenho muita facilidade com o Notion, e eu adoro simplesmente sentar com as pessoas e explicar para elas como organizar as coisas no Notion, assim, me traz alegria. E aí ele estava lá falando e eu falei assim, você não quer fazer uma reunião? E eu te mostro como fazer isso, você me fala a sua rotina e a gente organiza. Ele falou assim, não, porque você não é minha secretária, não faz sentido você fazer isso para mim. E eu falei assim, você tem razão. A gente pode discutir, ele falou assim, a gente pode discutir como organizar planilha, fazer esse tipo de coisa, mas quem tem que colocar essas coisas ali sou eu. Eu falei assim, bom, eu não estava pensando em colocar as coisas para você, eu estava meio que propondo isso, mas eu achei
muito legal ele já ter essa mentalidade. Pensar assim, não estou te colocando a meu serviço, você não me serve. E essas são formas que eu acho que essas pessoas elas atuam como aliado para a gente, mesmo quando a gente não nota que precisa que alguém desconstrua esse raciocínio dentro da nossa cabeça. Vocês citaram ao longo da nossa conversa em diversos pontos esses aliados. Então, eu gostaria de saber quem são esses aliados e como que as pessoas, independente do gênero delas, elas podem contribuir para um futuro mais equitativo na tecnologia, nas empresas. Pergunta longa, né? Mas fiquem à vontade. Acho que dentro das empresas já tem o exemplo, né, que eu citei, por exemplo, de um gestor que para ouvir, né, uma dor sua, uma queixa sua, e não só ouve, mas toma uma ação. Já é um ponto de atuar como aliado. Você também chegar e mentorar mulheres na área. Acho que a Mari citou exemplo também de mentores que ela teve ao longo da jornada. Então, também é uma forma de atuar como um aliado, né? Você compartilhar ali, às vezes, o caminho das pedras para como se desenvolver em algo na sua área já ajuda muito, né? O ter orientação, porque às vezes a gente acha que tá muito claro que tem que ser feito na nossa carreira e não tá. Às vezes a gente precisa de uma pessoa falando exatamente, ali, ó, muito bem detalhado o que você tem que fazer, qual caminho às vezes seguir, por mais óbvio que pareça, né? Até para que a gente ganhe ânimo. Então, os aliados também podem atuar como mentores, eles podem atuar, às vezes, sei lá, eles geralmente, principalmente pessoas em papel de gestão, são elas quem decidem quem contratar, quem remunerar, né, com aumento, promoção. Então, sempre olhar para os critérios que você está levando ali, tipo, na contratação, tipo, pô, tô recrutando, só tem homem. Pô, será que eu não deveria ir atrás de mais mulheres? Ou então, no meu quadro aqui na minha lista de promoções tem mulheres, eu estou avaliando o que elas fazem, estou cogitando elas, né? Ou então dar possibilidades de visibilidade para essas mulheres, tipo, do mesmo jeito que você dá para os homens, né? Às vezes eu vejo, tipo, engenheiros, outras pessoas técnicas, outros homens técnicos indo em eventos, por exemplo, palestrar em nome da empresa. Tipo, será que você também está dando chance para as mulheres irem lá palestrar sobre um tema que elas entendem, que elas manjam, que elas têm domínio, né? Você dá esse espaço também para que elas demonstrem essa liderança, não só liderança assim não tô falando nem de cargo, mas demonstrem a sua experiência, também é atuar como aliado, né? Então levar mesmo os nomes delas ali no onde tem as oportunidades para palestrar, para ganhar melhor, para assumir cargos melhores, isso também é atuar como aliado, né? E levar realmente para um critério de escolha. Não estou falando de favorecimento, mas é de pelo menos levar para que elas sejam cogitadas, porque muitas das vezes elas nem chegam a ser. Eu lembrei agora de um outro exemplo que eu achei bem interessante, de uma outra pessoa que eu entrevistei aqui, que é o Maurício Magaldi, e ele compartilhou no LinkedIn algo que eu achei muito legal. Ele ia participar de um congresso, de uma banca, e ele postou no LinkedIn que ele faz parte de um movimento que ele não dá palestra em qualquer lugar que não tenha pelo menos uma palestrante feminina. Então, se tem lá várias palestrantes, é só homem, ele não participa dessas palestras. Eu achei muito legal, achei muito bacana mesmo. Mari, você quer compartilhar alguma coisa sobre essa perspectiva? Eu adorei os exemplos que vocês deram. Acho que é bem importante quando a gente tem esses aliados nesses espaços, advogando pelas outras mulheres, falando os nossos nomes para as oportunidades. Acho que isso é super importante. E acho também que quando a gente reconhece em nós mesmas o preconceito que existe, né? Ou então o viés, por exemplo, você estava pronta para levantar a mão, né, Nielda? Falar, não, deixa que eu tomo nota, deixa que eu faço isso, vamos marcar uma reunião. E eu te explico, eu acho que isso também vem muito da gente. Nós, mulheres, acho que é importantíssimo falar sobre isso. Nós também estamos dentro dessa sociedade patriarcal, então nós temos hábitos que compactuam com isso. Então, o primeiro passo para poder
gerar mudança é reconhecer, é o autoconhecimento, é ver e falar, olha, eu também me coloco nessas posições, como que eu preciso parar de contribuir para essa bola de neve? E isso é desconfortável muitas vezes, porque nós queremos tomar iniciativa, queremos ser proativas. Então, os aliados, eles também estão nesses momentos de estar numa reunião e falar, deixa a Mariana falar, ela precisa complementar com isso, perceber quando você está quieta. Então, é você ter esses mentores, é você se relacionar dentro da empresa, dentro do seu ambiente organizacional, seja ele é, governamental, não governamental, independente, né, do tipo de empresa que você está inserido, inserida, é importante você olhar para as pessoas e falar, quem são as pessoas aqui dentro que eu também quero me aliar, que podem me fortalecer? Então, você ter os seus mentores, mas você também ter os seus sponsors, aquelas pessoas que vão patrocinar para você chegar a lugares. Um exemplo muito interessante, a gente fala sobre a diferença salarial e tem em determinados meses dos anos as empresas fazem a revisão de performance e é ali que eles decidem, né? E como eu estava muito próxima do meu chefe na época que eu estava trabalhando na Dell e ele tinha um cargo bem alto executivo, eu tinha um relacionamento com ele, mas eu também tinha um relacionamento com o chefe dele. E isso é uma coisa que eu sempre falo. Você desenvolve, você nutre o seu relacionamento com a sua liderança, mas também com a liderança da sua liderança, porque essas pessoas, elas têm papel de influência e poder. Então, são essas pessoas que vão decidir, olha, essa menina, essa mulher, ela está na hora de a gente começar a desenvolver ela para ela entrar num cargo de liderança no futuro. Mas é só com intencionalidade. Se você coloca o seu nome, se você mantém o relacionamento, se você nutre esses relacionamentos. Então, os aliados, eles podem, desde mentorar alguém que está iniciando, como desenvolver uma liderança, uma mulher que já esteja na empresa há muito tempo, mas trazer ela para ela se tornar uma líder e não necessariamente uma gestora de pessoas, mas também ter um cargo alto dentro da empresa. Então, quando você está num poder de privilégio, quando você está num espaço de privilégio e poder, você conseguir usar isso para ajudar outras pessoas que vieram depois de você. Eu acho que é isso, escrever um livro, falar sobre isso, seja dentro de um podcast, seja em outros formatos nas redes sociais, mas não só nas redes sociais. E gerar essas discussões dentro de fóruns e tudo mais é muito importante, porque você se conecta com pessoas, você vê como outras pessoas estão fazendo, e isso faz com que você estreite os seus relacionamentos e consiga também é, advogar e falar mais sobre esse assunto e conquistar outros aliados. Acho que esse é o ponto principal também, é fazer com que outras pessoas entendam a causa, olhem para isso e falam, legal, que interessante, eu nunca tinha pensado dessa maneira, nunca tinha pensado sobre isso, porque isso não me afeta. Então, se isso não afeta um homem, ou se isso não afeta, eu não sou uma mulher com deficiência, mas quando eu ouço uma mulher que trabalha em tecnologia com deficiência falar dos problemas dela, eu me torno mais empática. E eu falo, caraca, existe uma bolha aqui do meu lado que eu não conhecia. E se você humaniza as pessoas que estão do seu lado também, e você vê que você não participa de vários grupos, e você vê que você tem muitos privilégios, como você pode usar dos seus privilégios para ajudar os outros. Então, todos podemos ser aliados de outras causas. Mari, Bia, gostaria de agradecer vocês duas por virem aqui no podcast, a Mari por retornar, a Beatriz por vir pela primeira vez, por essa conversa tão ampla, por estarem tão abertas para discutir tantos temas que são desconfortáveis, mas necessários. E eu gostaria agora de deixar o espaço aberto caso vocês tenham alguma mensagem final e também caso vocês queiram divulgar o livro, divulgar alguma outra iniciativa. Então, Bia, se você quiser começar, o palco é de vocês agora. Eu queria, agradecer o espaço, acho que é bem legal a gente poder falar sobre isso, porque acho que a ideia até da gente fazer o livro era unir muitas fontes e ideias que a gente ia pegando ao longo dos anos, e a motivação para fazer isso é muito desse desejo de passar a mensagem, né, de chegar nas pessoas e falar, olha, é esse o cenário que a gente tem, não é só uma percepção minha, porque eu sou mulher na área, tipo, tem estudos, tem um monte de coisa que fala sobre isso, e também de trazer essas sugestões, né, de como melhorar, né, de como as empresas podem contribuir, de como os aliados podem contribuir, de como todo mundo pode fazer a sua parte para tornar
né, a tecnologia um pouco mais diversa e melhor do que ela é hoje. Então, obrigada por esse espaço para falar sobre essa temática, né, não só sobre o livro em si. O livro acho que é um produto final do que a gente gosta de falar sobre isso, da mensagem que a gente quer passar, mas acho que a gente poderia ficar horas debatendo todos esses temas e propondo sugestões e melhorias. Então, de verdade, obrigada pelo espaço. Mielda, muito obrigada. Não tenho nem palavras. Acho que as nossas conversas e as trocas são sempre muito importantes e válidas. E a parte que eu mais gosto é que a gente consegue conversar sobre todos esses assuntos e não é falar sobre mulheres em tecnologia, não é só para mulheres, né? É para todo mundo. Então, entramos aqui em várias camadas diferentes sobre ser mulher, estar nesse papel, estar nesse espaço, mas trazendo todo mundo junto. E o trabalho de vocês no podcast é super importante. Então é muito prazeroso estar aqui e poder compartilhar. E se alguém quiser comprar o livro, é só entrar no site da Casa do Código. Você pode comprar o livro físico, você pode comprar o livro digital ou o combo. Se você comprar o livro físico, nós estaremos com um evento autografando os livros no dia 21 de maio, em São Paulo. Mais informações também nas nossas redes sociais. E é isso, muito obrigada pelo espaço. Essa foi a Mariana Carvalho, a Beatriz Oliveira, autoras do livro Mulheres em Tecnologia. Eu vou deixar os links da Mari, os links da Bia na descrição, bem como as referências. Eu consegui encontrar aqui referência de uma das coisas que a gente conversou, e elas vão passar mais referências também, a gente coloca elas todas aqui, e também o link do livro e do evento. Muito obrigada, e esse foi mais um episódio do Fricart Camp em português. Até a próxima. Tchau, tchau.